Meu nome é Hermes Zanetti Júnior, eu sou promotor de justiça no Ministério Público do Espírito Santo e professor de Direito Processual Civil na Universidade Federal do Espírito Santo, na graduação e no mestrado. Estou aqui a convite da desembargadora Inês Virgínia para falar sobre os impactos da pandemia no processo civil. Eu gostaria de dar um enfoque do sistema de justiça. O que deve ser compreendido por sistema de justiça e por que ele está relacionado ao processo civil? O sistema de justiça tem três pontos de perspectiva, três pontos de observação. As instituições de justiça, os profissionais que atuam nesse sistema de justiça e o processo. E eu acho que são esses três pontos que nós devemos observar nesse momento em que nós vivemos uma pandemia, um desastre que está causando diversos impactos negativos na nossa economia, especialmente impactos negativos no âmbito sanitário, com perda de tantas vidas humanas e com tantos prejuízos à nossa comunidade. O sistema de justiça deve se organizar de maneira a, no que pode contribuir, diminuir ao máximo esses impactos. O sistema de justiça, no direito processual dos desastres, que é esse ramo do direito processual que eu estou procurando desenvolver, ele tem como função principal auxiliar na estabilidade do ordenamento jurídico, ou seja, na aplicação das leis, na maneira que as leis contribuem para dar estabilidade ao direito, e, por isso, o Poder Judiciário tem que ter uma perspectiva, neste momento, de autocontenção, mas também de garantia de aplicação das leis que existem, de que é exemplo o controle de constitucionalidade que vem sendo feito continuamente pelo Supremo Tribunal Federal, as arguições de descumprimento de preceito fundamental, ou até mesmo as ações coletivas para controlar as atuações que desbordam desses limites caracterizados pelo ordenamento jurídico, e também, em uma segunda dimensão, reconstruir o ordenamento jurídico para este momento de anormalidade, ou seja, criar um direito que seja específico para regular essa circunstância, este momento presente pelo qual nós estamos atravessando. Em alguma medida, isso tem sido feito pelo legislador, mas é também necessário que o Poder Judiciário dê a sua contribuição e regule situações para que se possa dar estabilidade ao direito, onde o direito talvez não esteja adaptado a essa situação de anormalidade. Um caso que eu poderia citar aqui como exemplo dessa segunda dimensão é o caso da MP 966, que cria uma regulação específica para a atuação dos agentes públicos, que observe a precaução e a prevenção e também os dados científicos, ciência, prevenção e precaução como elementos para conduzir os critérios de determinação discricionária de políticas públicas pelo Poder Executivo. Eu acredito que dessa forma nós possamos avançar, garantindo, por um lado, a estabilidade do ordenamento jurídico e a autonomia daqueles que têm a função de decidir, e, por outro, os limites e vínculos que são estabelecidos na Constituição para que esses poderes sejam exercidos em benefício da coletividade e da própria proteção desta coletividade. Nesse sentido, algumas questões de direito processual podem ser interessantes e valeriam a pena a ser observadas, que estão no novo Código e estão hoje sendo discutidas pelos processualistas. Um estímulo contínuo à autocomposição. É muito importante que os tribunais e os juízes fomentem mediação, conciliação para os conflitos surgidos nesse momento de pandemia. Também a emergência, o surgimento de decisões judiciais que se estabilizem e criem essa ideia de que precedentes devem ter uma força normativa e, portanto, vinculante, guiadora, guiando esses comportamentos. Então, precedentes vinculantes e autocomposição como critérios. E alguns institutos processuais, algumas áreas do processo estão sendo desenvolvidas e que poderiam contribuir bastante
seriam a própria noção de tutelas inibitórias e tutelas de remoção do ilícito, que são tutelas que estão lá no artigo 497 do CPC, parágrafo único, que são tutelas que não pressupõem a discussão sobre dano, sobre dolo ou culpa e permitem, então, a aplicação do próprio ordenamento jurídico, sem entrar no aspecto de se houve ou não dano concreto, se há ou não responsabilidade, a responsabilidade passa a ser objetiva. Outra técnica que eu acho que pode ser muito útil, né, especialmente levando-se em consideração que muitas das demandas que vão surgir têm, ao mesmo tempo, pretensões individuais e pretensões coletivas, é o relacionamento entre essas demandas individuais e coletivas, quer seja através da suspensão desses processos individuais na existência de uma ação coletiva, como já decidiu o STJ, quer seja na suspensão desses processos individuais por força da instauração de um incidente de resolução de demandas repetitivas, de um recurso especial extraordinário repetitivo, e nesse último caso, preferencialmente havendo ações coletivas, que sejam as ações coletivas afetadas para o julgamento pelos tribunais. E ainda os chamados processos estruturais, que são processos preocupados em superar um problema estrutural, uma situação de desconformidade. Muitas vezes nós estamos diante de problemas de políticas públicas, mas não só problemas de políticas públicas, também problemas com empresas ou inteiros setores da economia, em que é necessário nós pensarmos o problema para além das questões do ilícito e imaginarmos como, através de decisões do Poder Judiciário, primeiro uma decisão que reconheça esse problema e depois decisões em cascata que façam acompanhamento da solução desse problema, nós podemos superar esse estado de coisas inconstitucional em direção a um estado de coisas constitucional. Acredito que para bem avançar neste momento de pandemia, o sistema de justiça deve ter essas preocupações em mente. Preocupações que estão no âmbito institucional, as relações entre as instituições, a preservação da autonomia das instituições, as relações com os seus profissionais, os advogados, juízes e promotores, em uma atuação cooperativa para bem resolver esses problemas, através do estímulo à autocomposição, e as relações decorrentes do processo, a preocupação com um sistema processual que possa ser plástico, adaptável e flexível, que possa estar de acordo com o direito material e preservar as pessoas, proteger as pessoas nesse momento de dificuldade.